Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre The One Year Manual, 12 Steps to Spiritual Enlightenment. O livro foi publicado em 1992 pela editora Samuel Weiser, possui 73 páginas, cerca de 12 capítulos e foi escrito por Dr. Israel Regardie. Bom, acho que a maioria de vocês vão poder sugerir do que se trata o livro e a ideia central dele, já que o título é meio sugestivo. E o título é justamente o que o autor vem explicando no prefácio, e é por isso que eu gostaria de então falar disso primeiro. Por quê? A primeira edição desse livro se chamava 12 Steps to Spiritual Enlightenment, ou os 12 passos para a iluminação espiritual. O que acontece é que ele considerou desde o princípio, segundo ele próprio, esse título muito presunçoso e já incomodava a ele naquele momento. E aí nessa terceira edição ele faz essa modificação, ou seja, o título original ele passa a ser o subtítulo e aí ele chama o livro de The One Year Manual, ou o manual de um ano, ou o manual do ano. A segunda característica que ele modificou nessa edição foi em relação ao próprio conteúdo. Ele diz que no princípio ele consultou algumas pessoas, né, sobre como é muito comum, né, que autores façam quando eles estão desenvolvendo algum livro. Geralmente eles entregam rascunhos ou ideias, capítulos, etc., para algumas pessoas próximas, etc., para as pessoas avaliarem e darem críticas, etc., sugestões sobre o que está sendo desenvolvido. E ele diz que algumas pessoas sugeriram que ele trocasse o conteúdo quemético / telêmico do livro para um conteúdo cristão. Por quê? Já que a ideia era, então, levar iluminação espiritual para as pessoas, como a maioria das pessoas não conhecem a religião telêmica, então isso se restringiria a um número limitado de pessoas. Então se o conteúdo do livro tivesse uma roupagem cristã, isso poderia abarcar um número maior de pessoas e aumentaria o número de vendas também. Aí ele diz que ele foi influenciado por essa ideia e aí ele diz que se arrependeu disso também. Então nessa edição houve essas duas modificações. Nessa terceira edição o título original ele passou a ser um subtítulo e o título passou a ser então The One Year Manual, ou o manual de um ano, ou o manual do ano. Bom, então a ideia do livro é que basicamente ele é planejado para que dure um ano, né? Durante o percurso de um ano você tem em cada capítulo um determinado exercício para ser cumprido durante um mês. São cerca de 12 exercícios, na verdade são 12 exercícios que você vai fazendo mês a mês e aí você fecha um ano, então por isso do título e da ideia do subtítulo. Ele diz que esse um ano, obviamente, é uma ideia básica, né, de planejamento básico. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? O mínimo que se espera é que a pessoa cumpra isso em um ano, mas isso pode variar. Segundo ele, algumas pessoas podem levar até cerca de 5 anos para completar o livro inteiro. Então assim, vai de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. No prefácio ele trata da importância de se registrar tudo isso, né, com o que ele chama de daybook, que na verdade é uma espécie de diário mágico, né? Chama de daybook, mas é um outro nome para um diário mágico, onde você vai registrar exatamente as suas impressões, os dias que você fez, os momentos que você executou os exercícios e tudo mais nesse livro, nesse diário mágico. Ele continua falando ainda que toda essa prática, né, ela pode ser bastante proveitosa para aqueles que se pretendem se ligar a Golden Dawn, ou ainda que do grau de probacionista para o de neófito, os exercícios contidos aqui podem ser de bastante proveito para o aspirante. Bom, é logo em seguida que ele inicia esse prefácio, né, explicando todas essas características de mudança nessa terceira edição e etc., a ideia básica do livro. Ele vem falando então das adorações solares, que é uma coisa que é bastante comum em Telemann, né, que é a ideia central do Sol, etc., como provedor de vida, luz e amor, né? E a importância de se manter essa consciência o tempo inteiro viva dentro de nós. Então ele vem ressaltando isso, que era uma característica antiga, né? Que as antigas religiões mantinham esse pensamento o tempo inteiro,
ou se pretendiam, né, seus adeptos pretendiam manter esse pensamento vivo da consciência solar, e que com a tecnologia e tudo mais, nos dias de hoje a gente acabou se afastando disso. Então uma maneira de nos manter sempre atentos e sempre alertas sobre a existência permanente do Sol, que o Sol nunca morre, então o ideal é que nós façamos continuamente as 4 adorações, que é, na verdade, o Liber Hash, né? Em termos telêmicos, é o Liber Hash. Ele não cita Liber Hash especificamente, mas é o mesmo texto, etc. E aí você vai ver lá as 4 adorações, a Ra, Hathor, Atum e Kefra. E ele destaca que, independente das práticas contidas aqui no livro, que elas vão se modificando com o passar do tempo, essas práticas em específico, ou seja, as adorações solares, elas são para serem mantidas permanentemente. E elas não devem ser evitadas por causa de situações adversas, né? Então elas são práticas que o indivíduo deveria manter para o resto da vida, ou seja, durante as 4 estações do Sol, o indivíduo deveria manter essas práticas ritualísticas para o resto da vida, e independente da situação que ele tiver, seja no trabalho ou em qualquer outro local, é ideal que se mantenha essa prática. Bom, então a ideia do livro é basicamente essa, né? Como eu disse anteriormente, são 12 exercícios, né? São 12 práticas que aí vão guiando o indivíduo nessa jornada de transformação. Qual é a minha proposta com esse livro? Eu conheci esse livro recentemente, eu achei a ideia bastante interessante, e logo quando eu li o sinopse, né, do livro, eu falei, olha, talvez seja interessante usar isso, né, como uma prática. Eu li as críticas eram muito positivas sobre o livro, e aí eu falei, bom, vou comprar essa ideia. E aí, qual é a minha proposta aqui, né? Eu não li o livro, eu não vi o índice, então eu não sei quais são os exercícios que estão sendo propostos aqui. A minha ideia é, eu vou praticar mês a mês todos os exercícios contidos aqui, sem saber quais são eles. Ou seja, eu estou começando agora, em novembro de 2016. Em dezembro, dia 1º de dezembro de 2016, eu inicio a segunda prática. Durante todo esse mês de novembro, eu vou iniciar a prática primeira, que obviamente eu já li, essa em específico eu já li, para, né, poder trazer aqui para vocês e mostrar do que se trata e falar dela e da minha primeira experiência com ela. Mas a segunda eu não sei qual é, então eu só vou saber no dia 1º de dezembro, e aí vou iniciar a prática até o dia 31 de dezembro, e aí no dia 1º de janeiro eu inicio a terceira, e assim sucessivamente até completar um ano. Então eu vou registrar essas etapas mês a mês, 2 vezes por mês. Em que momento? No primeiro dia, que vai ser quando eu vou ler sobre a prática e vou executar a primeira prática, e no último dia, que é quando eu vou então finalizar a prática e aí vou fazer esse comparativo. É lógico que eu vou registrar todos os dias do mês, né, onde a prática estiver sendo executada, mas eu vou fazer esse registro diário apenas no meu diário. Eu não vou registrar isso todo dia em vídeo, porque isso ficaria, né, muito longo e quem sabe até desnecessário. Então assim, acho que mais interessante é o começo, que é o primeiro momento onde eu vou estar em contato ali com a prática. Então eu vou mostrar para vocês as minhas impressões iniciais em relação àquela prática e o que aconteceu no final daquela prática, em um mês. Essa é basicamente a ideia. Então assim, a primeira prática, que eu já li, né, é consciência corporal. O que ele vem trazendo? A ideia é que você encontre uma posição sentado ou deitado, permaneça naquela posição imóvel, sem nenhum tipo de respiração especial, sem nenhum tipo de pose, posição especial, nem nada. Você só encontra uma posição que seja mais confortável para você, sentado ou deitado, e permanece naquela posição imóvel, percebendo o que acontece com o teu corpo. Ou seja, coceiras, dores,
movimentos involuntários e tudo mais, você tem que prestar atenção e não reagir àquilo, simplesmente se manter na posição que está e deixar. Isso tem que durar 10 minutos. Bom, aí ele diz, e essa é uma parte meio confusa, eu sinceramente não entendi o que ele quis dizer com isso. Ele diz que no decorrer de um mês, essa prática ela tem que alcançar o tempo de 30 minutos. Então até o final do mês você tem que aumentar de 10 para 30 minutos. Sendo que no final desse capítulo, ele fala que é ideal que você faça cerca de 2 vezes no mínimo por dia, sendo que não pode ultrapassar o período de 10 minutos em cada vez que você praticar. Então, como que eu vou fazer tentando entender ali o que ele quis dizer, né? Inclusive, se alguém conseguiu entender melhor o que ele quis dizer ali, pode escrever aí. Provavelmente não vai dar mais tempo, porque eu já vou ter passado, né? Quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter passado dessa etapa, mas quem sabe possa ajudar outras pessoas que venham a adquirir o livro e venham então a se interessar por essa prática. Bom, a minha interpretação foi, já que ele diz que até o final do mês tem que se praticar cerca de 30 minutos por dia, e no final do capítulo ele diz que não deve se ultrapassar 10 minutos de cada prática e que tem que se praticar o mínimo ideal de 2 vezes por dia, ou seja, o mínimo não é o máximo. Então eu vou fazer da seguinte forma, durante os 10 primeiros dias eu vou fazer 10 minutos uma vez por dia. No segundo bloco de 10 dias, eu vou fazer 2 vezes por dia, 10 minutos. No terceiro bloco, eu vou fazer 3 vezes por dia, 10 minutos. Ou seja, nos primeiros 10 dias eu vou fazer 10 minutos por dia, nos segundos 10 dias eu vou fazer 20 minutos por dia e no terceiro 30 minutos por dia, divididos em 3 partes, ok? Então, bom, essa é a ideia. Eu vou dar uma pausa aqui e vou para a prática, e aí eu volto então para dizer para vocês quais foram as minhas impressões e qual foi a minha sensação desse primeiro momento de exercício. Me veio aqui a ideia agora de que talvez um ponto possa ficar meio nebuloso e possa gerar dúvidas. Essa questão de não saber quais são os exercícios que estão por vir e etc., isso não é uma prescrição do livro, tá? Isso daí foi algo que eu decidi por mim mesmo, não foi ninguém que me disse, nem nada do tipo. Eu simplesmente decidi que, para mim, o elemento surpresa ele é mais atrativo, ele é motivador, então eu prefiro descobrir quais são os exercícios a cada mês do que lê-los anteriormente e já ter ideias prévias de como eles vão ser e etc. Eu prefiro realmente o elemento surpresa, então foi por isso que eu decidi fazer dessa forma. Mas não é uma prescrição do livro, o autor não coloca isso em momento nenhum da sua introdução, nem nada. Você pode ler o livro inteiro ou pode assistir esse vídeo, né, e descobrir quais são os 12 passos e então comprar o livro e fazer as práticas, etc., sabendo qual vai ser a tua trajetória durante esse 1 ano, ok? Bom, eu concluí a prática e aí eu tenho esse caderninho aqui, vocês veem, é um caderno normal, capa dura, que é onde eu vou então registrar todos esses exercícios, né? Eu resolvi fazer o exercício deitado, porque eu acho mais cômodo, mais confortável. Então, como a ideia é realmente relaxar e observar, né, como o corpo se comporta e etc. Então, não é nada, a ideia não é um desafio, tá? Então, a ideia do exercício não é como no yoga, por exemplo, que você ali tem que ficar naquela posição e se manter firmemente naquele estado. Não, a ideia é você fica parado na posição que seja mais cômoda, não há nenhuma prescrição específica. Bom, e aí eu resolvi ficar deitado e aí eu coloquei um travesseiro, né, porque eu não queria ficar totalmente reto. Porque eu tenho um problema respiratório, então para mim é melhor respirar com um apoio na cabeça. Sendo que também tive uma certa dificuldade porque eu não botei o apoio na altura ideal para minha respiração e aí isso gerou um certo desconforto na posição da minha boca
e etc. Então, assim, vou falar para vocês como que eu registrei isso, também para dar uma ideia de como talvez você venha a registrar no seu diário, etc. Isso é só um exemplo, é a maneira como eu faço. Você pode fazer de uma maneira diferente seus registros, ok? Ele dá aqui as prescrições das coisas ideais a serem registradas, etc. Então, não há nada não há necessidade de nada muito complexo, de horas astrológicas, nem nada do tipo. Se você quiser acrescentar esses elementos, aí tudo bem, é uma opção tua. Mas a ideia é basicamente registrar mesmo as sensações, o contexto em que você está, né, e as consequências da prática. Então, coloquei a data, né, Rio de Janeiro, onde eu resido, 1º de novembro de 2016. E aí eu começo assim: calor, ventilador em minha direção, céu claro, janelas abertas, nu, deitado, cabeça apoiada sobre o travesseiro e mãos sobre as coxas. Então esse é o primeiro bloco onde eu estou registrando basicamente as condições do ambiente, né? O local onde eu estou e a maneira como eu estou em relação ao ambiente. E aí vem então o registro das sensações. Eu tive dificuldade em manter minha boca, né, numa posição ideal, conciliando a respiração ali. Após cerca de 1 minuto, consegui encontrar o ritmo ideal para a respiração. Um leve incômodo no joelho esquerdo, vontade de dobrá-lo. Nenhuma sensação de dor. Impressão de que aguentaria ficar mais tempo nessa posição sem a menor dificuldade. Então assim, eu tive uma dificuldade inicial, mesmo quando eu achei que tinha encontrado a posição ideal, eu encontrei a posição ideal do corpo, mas a minha respiração ela ficou meio descompassada. Então, não que você tenha um jeito ideal para respirar, não é isso. É lógico que você tem que encontrar um jeito, né, que você esteja respirando de forma normal, né? Você não precisa fazer nenhum pranayama, nem nada do tipo. Então, como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade de respiração, então foi basicamente uma questão de conciliação da minha posição com a minha respiração. E aí, registrei isso. Então, qual é a conclusão? Olha, nenhuma sensação de dor, tive uma sensação no joelho esquerdo e a sensação de que eu aguentaria ficar mais tempo nessa posição. É basicamente isso. Você vai registrar as impressões, né, as condições do local e aí expressar isso no seu diário, que ele chama de daybook. Bom, então no final do mês eu volto a gravar sobre esse exercício ainda, e aí a gente tira uma conclusão junto sobre, a gente vê o registro e vê o que esse exercício gerou. Bom, hoje é dia 30 de novembro e eu tô aqui de volta para contar então o que aconteceu nesse mês durante a experiência com esse exercício. Nos primeiros dias eu comecei a sentir uma estranha sensação no joelho, como se fosse uma espécie de energia ou algo do tipo. Isso me causou um certo desconforto, entre aspas, não era uma dor nem nada disso, mas eu acabava direcionando a minha atenção para essa área em específico, tentando entender o que era essa sensação. Eu, em determinado momento, resolvi experienciar, movimentar essa sensação. E aí eu conseguia movê-la para o outro joelho, ela começava no joelho esquerdo e eu conseguia movê-la para o joelho direito. E depois, inclusive, eu comecei a movê-la pelo meu corpo inteiro. Eu pensei, em determinado momento, que isso não era ideal, porque como a proposta do exercício é que eu mantivesse uma postura passiva em relação às sensações, eu considerei que ficar movimentando as sensações, a energia, talvez não fosse o ideal do exercício, porque eu estava então exercendo uma postura ativa. Essa foi a interpretação que eu dei. E aí logo em seguida eu parei de fazer isso, e aí essa sensação ela cessou. Não senti mais essa presença, né, essa energia no joelho. Eu tentei duas outras formas de fazer o exercício. Eu comecei a fazer o exercício deitado, né, como eu disse lá no começo do mês. Eu fazia o exercício deitado com a cabeça apoiada no travesseiro. Em determinado momento eu resolvi experienciar outras formas. Quais foram essas formas? Eu tentei fazer sentado na cadeira, né, encostado, como é uma sugestão também que o Regardier dá. E a outra foi em posição fetal.
Nenhuma dessas duas formas realmente me agradaram. Assim, a melhor forma que eu encontrei foi realmente a deitado. Então eu experienciei esses três jeitos, né? Mas o que eu permaneci mesmo fazendo a maior parte do tempo foi a forma deitado com o corpo reto. A segunda que eu fiz mais vezes foi em posição fetal. Sentado na cadeira eu praticamente só fiz uma ou duas vezes, e não mais. Alguns problemas que eu tive foi em relação ao sono. Como eu não consegui manter uma frequência exata na execução do exercício, né? Eu não consegui fazer todos os dias no mesmo horário, então algumas vezes eu estava com muito sono por N motivos e aí isso afetou a execução do exercício. Aí eu vou ler aqui o dia, que é o dia 23, na segunda parte. Ou seja, nessa etapa eu já estava fazendo 3 vezes ao dia. A segunda parte às 7h30 e até às 7h40 da noite. Escurecendo, tempo nublado e ameno. Ventilador, nu, deitado, com um pouco de vontade de urinar. Senti alguma coisa na minha canela direita, mas nada além disso. O sono definitivamente afeta o exercício. Viajei em vários momentos nas imagens mentais e em determinado momento tive a impressão de estar sentado numa cadeira. No mesmo instante me questionei se estava sentado ou deitado de fato. Então, a questão do sono, né, ela quase, em determinados momentos, ela quase me levava e a prática do exercício quase me levava para uma viagem astral. Então, em alguns momentos eu perdi a noção da realidade. Eu não sabia se eu estava fazendo exercício ou se eu estava em algum outro lugar e etc. E uma explicação para isso era, então, a questão do sono, de eu estar com sono. Mas o grande desafio desse exercício foi mesmo vencer uns inimigos que se apresentaram praticamente todos os dias durante esse período. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui o meu quarto. A minha cama, ela é colada na parede da janela, que dá pro lado de fora. Essa janela, aqui do lado de fora, ela tem um parapeito, assim. E ali tem terra e etc. Ficavam algumas plantas ali. E o que acontece? Nesse período de calor e etc, chegando o verão, tem muita formiga. E as formigas parece que elas ficam saindo, algumas se desprendem, né, da colônia ali. Parece que elas exercem uma função de rastreadores, né, ou rastreadoras. Elas saem meio que na intenção de encontrar alguma coisa para comer e etc, e chamam as outras e vem aquele mundo de formiga. Bom, mas o problema não é nem o mundo de formigas, são essas justamente que se destacam na intenção de procurar alguma coisa. Eu acho que elas fazem isso, né? Porque a impressão que eu tenho é que sempre tem umazinha andando aqui meio que solitária na intenção de encontrar algo para comer. Eu não sou biólogo, né? Então não sei se é de fato isso ou se é algum tipo de formiga louca que se desprende do grupo e vai embora buscar o próprio caminho. Bom, fato é que geralmente, como a minha cama é grudada na parede, vira e mexe tem uma formiga dessa andando aqui em cima da minha cama e elas me picam, é aquela formiga vermelha. Então assim, foi muito difícil em alguns momentos lidar com isso. Eu tive dificuldade mesmo de manter a paciência. Não que eu tenha cedido, não cedi, mas assim, a questão mental, né? Porque quando a gente tem um hábito de reagir a ataques, né? O que acontece? A primeira intenção, a primeira ideia que se vem é de perpetuar aquele ato. Ou seja, se você tem o hábito de matar formigas quando elas te picam, se você sabe que tem uma formiga andando na tua perna, por exemplo, que te pica, a primeira vontade que te dá é matar aquele bicho. Mas a proposta do exercício é justamente resistir a isso. E não só as formigas. Também, por causa dessa época de calor, né, eu deixo a janela aberta. E o que acontece? Entram mosquitos. E então, eis um segundo problema. Então, assim, às vezes era uma combinação de mosquito e formiga me picando. Isso foi difícil, manter a paciência, manter a concentração nesses momentos. Teve certos momentos que eu perdi, inclusive, a noção, assim, no sentido de eu comecei a entrar num estado meio neurótico, achando que talvez não fosse formiga, podia ser algum outro bicho, porque a dor era muito intensa. Não sei se a dor estava sendo potencializada pelo exercício, né? Porque como eu estava prestando atenção em todas as sensações do meu corpo, então pode ser que a picada desses insetos tenha sido potencializada pelo prestar atenção nisso. Então o grande desafio foi esse, assim, foi resistir a esses insetos. Foi uma espécie de ordalho, né, digamos assim, porque é engraçado que eu não lembro
em tempos anteriores de ter tantas experiências desse tipo, assim, tanto bicho me picando aqui. Parece que nesse período, nesse momento, eles se reuniram para me atacar. Bom, o exercício foi esse, né? Eu considerei bastante produtivo porque ele me deu esse tipo de feedback, de percepção, de considerar isso. Assim, muitas vezes a gente tem o hábito de ficar reagindo a tudo a todo momento. Estou falando de ideias, nem nada disso. Estou falando das coisas mais simples mesmo, como esse exemplo que eu estou dando, né? De reagir a um mosquitinho que te pica, a uma formiguinha que te dá uma mordida e etc. E a gente não percebe o quanto a gente faz isso no automático. Essas ações passam, né? E a gente nem presta atenção no que está acontecendo. Não consegue nem diferenciar muitas vezes uma coisa da outra. Não sabe se foi um mosquito, se foi uma formiga, o que foi. Então esse tipo de postura passiva em relação às sensações do corpo me deram esse feedback. Eu achei bastante interessante, né? É um exercício que parece que pode ser praticado assim, e acho que isso é recomendado também pelo próprio Regardier, né? Não só durante esse período, assim, desse mês, mas talvez, por exemplo, se você precisa relaxar em algum momento antes de dormir, etc. Me parece um exercício bastante interessante e teve essa característica também, né? Quando eu estava com o sono, dele dá uma espécie de projeção inicial para o plano astral. É lógico que eu não entrava totalmente na viagem, por quê? Porque a intenção era manter a consciência do corpo, né? Não a consciência astral, psíquica, etc. A questão era física. Então eu sempre tentava manter a mente ligada ao corpo. Bom, então amanhã tem o início da prática nova e aí estamos de volta. Chegamos então ao segundo mês de exercício, que ele chama de Relaxation. Esse exercício é dividido em 3 partes. A primeira delas consiste em pular uma corda imaginária num período de 1 a 2 minutos. Eu tenho uma corda real aqui no meu quarto. Eu não sei se eu vou fazer esse exercício com uma corda imaginária ou com a corda mesmo de pular a corda que eu tenho aqui. Eu vou decidir ainda, mas em princípio a instrução que ele dá é que seja uma corda imaginária. A segunda etapa consiste em fazer, eu não sei o nome desse exercício especificamente, né, que a gente faz quando pratica educação física ou arte marcial, que é quando você baixa o corpo na intenção de encostar com as pontas dos dedos das mãos os dedos dos pés. Então, naquele exercício que você não pode dobrar o joelho. E aí conciliando isso a uma respiração, ou seja, respira e expira quando baixa o corpo, depois inspira e expira fazendo esse exercício. Eu decidi então, nessas duas primeiras partes, fazer durante 2 minutos o pular corda e 12 movimentos que eu vou chamar de alongamento. Bom, essa é a introdução para a terceira parte do exercício, que consiste no quê? Você tem que seguir a mesma postura que você seguiu no exercício anterior, ou seja, se você fez o exercício anterior deitado, você continua então fazendo esse exercício agora deitado. Se você fez sentado, você faz sentado. Como eu fiz o exercício deitado, então eu vou continuar fazendo ele deitado. E todo esse processo, ele serve para quê? Segundo o Regardier, para que haja um maior fluxo sanguíneo, um relaxamento inicial do seu corpo e da sua respiração, etc., para que todo esse contexto sanguíneo mesmo seja direcionado intencionalmente para o relaxamento do corpo como um todo. Então, qual é a ideia na terceira parte, né? Você deita ou senta e inicia imaginando o seu cérebro. O seu cérebro ganhando uma coloração inicial. Você imagina ele cinza, né, como uma massa cinza, e então você imagina ele ganhando uma tonalidade de rosa e etc. Como se o sangue estivesse então preenchendo ali todos os vasos sanguíneos, etc., que existem no seu cérebro. E aí, quando você começar a sentir um aquecimento no alto da cabeça, você começa a projetar esse aquecimento e a imagem dos vasos sanguíneos preenchendo todas as partes da sua cabeça. Esse processo ele tem que ser direcionado para o teu corpo todo, né? Então cada parte do corpo você vai imaginando tanto esse calor, né, quanto esse fluxo sanguíneo preenchendo o seu corpo. Ele dá uma importância maior
para a cabeça e para o abdômen, aqui para a região da barriga. E aí então você vai para as pernas, etc. e finaliza o exercício. Então o exercício basicamente é esse: pular a corda, fazer os alongamentos e imaginar o fluxo sanguíneo correndo por todo o seu corpo. Ele diz que o mínimo que deve ser feito dentro desse exercício deve ser um tempo mínimo de 30 minutos. Então, como vai ficar o meu período, mais ou menos? São 2 minutos pulando a corda imaginária, mais um tempo em aberto para os alongamentos. Aí eu não defini tempo nenhum, eu defini número de vezes, ou seja, eu vou fazer por 12 vezes, e 30 minutos com esse processo do relaxamento. Todo esse tempo vai durar mais ou menos, deve durar aí uns 40 minutos cada vez que eu for fazer. Ou seja, é um período bem mais longo do que aquele inicial, né, do primeiro mês, que era 10 minutos divididos ali durante o dia, né? Então é um desafio um pouquinho maior de concentração e etc. Vamos ver então no que isso vai dar. Então assim, eu fiz esse exercício durante a madrugada. E aí tá aqui a descrição. Eu não tive muito sucesso em princípio, talvez por causa da hora e das condições em que eu acabei decidindo fazer esse exercício. Rio, 1º de dezembro de 2016, meia-noite e 27 à meia-noite e 37. Frio, coberto, deitado, comi um pão. O fato de ter acabado de comer prejudicou a primeira parte do exercício, pular corda. Não fiz pois sabia que ia passar mal. Fiz os 12 exercícios de alongamento e senti um interessante fluxo sanguíneo, tal qual descrito por Regardier. Entretanto, não consegui me concentrar na hora de deitar. Com sono e sem ter noção do tempo, as imagens mentais surgiam de forma avassaladora. Desisti 10 minutos depois. Bom, não foi bem sucedido, né? Escolhi um péssimo horário para iniciar o exercício, as condições não foram boas, né? Porque eu comi e etc. E, bom, não percebi que não ia conseguir pular a corda e etc. De qualquer forma, ele recomenda que o exercício seja feito, para quem puder, 2 vezes ao dia. Pode ser que eu faça dessa forma ou não, eu vou ver depois. De qualquer forma, eu considerei como tendo feito, né, o exercício, porque de uma certa maneira eu iniciei a prática. Então por isso que eu trouxe, mesmo tendo falhado no primeiro momento, eu trouxe aqui essa descrição para vocês de como aconteceu e como é feito, né? Então, no decorrer desse mês eu vou manter a prática, obviamente, e aí no final do mês a gente vê o resultado. Bom, chegamos então ao final da segunda parte, do segundo mês, né, de exercícios. Algumas considerações em relação ao primeiro dia, né? Eu acabei decidindo não usar a corda real, né, como eu tinha comentado. Eu acabei decidindo por fazer o exercício apenas uma vez ao dia. Eu encontrei uma certa dificuldade no começo da terceira etapa, que é onde você tem que então direcionar a energia concentrada no alto da cabeça pro resto do corpo. Que dificuldade foi essa? A dificuldade foi me livrar dos pensamentos diversos e focar única e exclusivamente nesse objetivo. Mas o grande desafio mesmo foi conciliar o meu trabalho a essa prática. Porque esse foi um período meio movimentado. Tiveram dias, né, que eu não tinha tempo hábil para fazer o exercício. Então, infelizmente, esse exercício ele foi um exercício onde eu tive falhas, no sentido de não conseguir executar ele em determinados dias. Porque teve dias que eu trabalhei mais de 14 horas, cheguei a trabalhar 15 horas, somando o tempo de trabalho com o tempo de translado, né? E alguns dias foram seguidos, então eu só voltava para casa e dormia um pouquinho para, quando acordar, já ter que estar indo trabalhar de novo. Então não tinha realmente como. Então isso atrapalhou, não foi tanto assim, né? Eu consegui, digamos que de 30 dias, talvez eu tenha falhado aí em 5 dias na execução do exercício, talvez menos, mas tive essa baixa, né, nesse sentido. Uma característica que eu percebi foi que eu costumava acabar o relaxamento antes dos 30 minutos. Então, algumas vezes o que eu fazia? Eu não terminava no sentido de parar o exercício, né? Mesmo quando o despertador não tocava, indicando que os 30 minutos tinham acabado, ou eu voltava para o princípio e aí refazia todo o trajeto, ou eu ficava ali naquele estado relaxado, etc., tentando não focar em nada, mas nunca, mesmo acabando antes dos 30 minutos, eu levantava nem nada do tipo, não. Eu sempre permaneci aguardando completar os 30 minutos. Os pés foram as melhores partes que eu considerei, que eu consegui realmente sentir assim, o relaxamento
no sentido bem intenso, assim, os dedos e as solas dos pés, então era muito prazeroso esse momento quando eu chegava nos pés. Por vários dias eu senti uma tensão na canela direita, uma espécie de bloqueio, e aí eu tinha certa dificuldade de descer o relaxamento para o pé direito. Então isso foi meio que recorrente, assim, aconteceu durante um período, bom, mas depois eu acabei superando essa etapa, mas foi meio que constante durante alguns dias essa sensação de que quando eu chegava na canela direita parecia que tinha algo bloqueando a descida para o pé direito, mas depois tudo correu de forma normal. Um dia que eu queria destacar aqui foi o dia 26 de dezembro de 2016, né? Às 2h27 da tarde, às 3h12. Muito calor. Então isso é uma característica assim, que vem afetando até hoje, né, essa questão do calor. No mês passado foram os insetos e esse mês tem sido calor e eu acho que vai ser daqui pra frente porque estamos aí no verão, então, bom, isso vai ser um desafio pra mim. Muito calor, ventilador, certo cansaço em função do tempo, céu claro, adorei a Hathor. 2 minutos de corda e 12 alongamentos. Dificuldade de concentração no começo. Pareço ter viajado para alguma praia com ilhas, mas logo voltei. Ou seja, é aquela coisa que eu estava falando para vocês antes, da espécie da viagem astral e etc, que em alguns momentos acontecia. Quando relaxei meu braço esquerdo, senti como se minha mão tivesse fundido a minha coxa, pênis e barriga. Ao chegar na mão direita, a mesma sensação, porém com a impressão que minhas mãos estavam dadas. Senti certa aflição nesse momento por querer saber se de fato eu não tinha juntado as mãos em algum momento e talvez tivesse esquecido. Terminei antes do tempo, sem ansiedade. Mas aquela característica, né? De em determinados momentos eu perder a noção da realidade aqui material e viajar para um outro estado de consciência, confundir esses estados. Mas isso assim é um princípio, né? É lógico que eu me mantive no exercício e consequentemente conseguia voltar e manter a mente focada no objetivo, que era então permanecer naquele estado de relaxamento. Mas pode ser uma coisa que aconteça. E, bom, a conclusão é que o exercício de fato ele é proveitoso, né? Porque ele te dá um relaxamento real. Eu acho que eu poderia ter aproveitado melhor o exercício se eu tivesse uma disponibilidade de tempo maior e condições aqui do espaço melhores, né? Porque essa questão do clima interfere muito, ao menos para mim, o calor ele me afeta muito, inclusive eu estou suando bastante agora. Eu acho que em condições melhores, talvez com clima mais ameno, ou até frio mesmo, um pouquinho de frio, e sem essa questão tribulada de trabalho e etc., é bem provável que o exercício ele forneça um ganho muito maior para o praticante. A nível direto, assim, a primeira sensação que eu tive quando eu terminava cada dia era de que quando o alarme tocava, né, eu sentia cada vez mais aquela sensação assim de bem-estar quando a gente acorda. E aí você se espreguiça todo e você tem aquela sensação boa de ter dormido bem e estar acordando bem, né? Então é essa sensação que eu tinha logo após o exercício. Bom, amanhã então nós voltamos com um novo exercício. Bom, chegamos então ao terceiro mês de exercício, que na verdade eu estou gravando no quarto mês, porque infelizmente eu não consegui gravar no começo daquele mês, também não consegui gravar no final, por uma série de questões aqui, minhas pessoais também, a logística aqui de casa não é tão simples, também o meu ritmo atual, como eu já falei antes, né, de trabalho e etc, não está dando para conciliar muitas vezes o tempo que eu espero fazer as coisas e as minhas obrigações, etc. Mas de qualquer forma tá tudo registrado no meu diário, né, obviamente. E aí, então eu vou fazer esse vídeo num take só, falando do começo, né, de que exercício é, e então depois eu falo da experiência que eu tive com esse exercício. Bom, o exercício se chama, o Ricardo chama desse nome, né, mas nada mais é do que o pranayama. Para quem não é familiarizado com o pranayama é uma das técnicas existentes dentro do yoga, na qual você percebe ou treina a sua respiração, né, de modo a ter consciência da sua respiração e etc. Existe uma série de técnicas dentro do contexto do pranayama. Essa aqui é uma maneira de se praticar isso, mas existem várias outras técnicas para diferentes objetivos. E aí, basicamente, a ideia é essa, ou seja, você ter uma consciência da sua respiração
dentro da prática. O Regardie, como em todos os capítulos, ele vem explicando, né, o porquê dessa técnica, da prática, dos benefícios que essa prática vem a trazer para o corpo. E explica também que a maioria das pessoas não tem esse tipo de consciência, ou seja, a maioria das pessoas respira de forma automática, sem prestar atenção na própria respiração e da maneira como estão respirando. E aí ele ressalta também a questão de que muitos homens, muitas vezes, quando usam cintos muito apertados, acabam comprimindo, né, o processo completo que seria da respiração, e as mulheres, muitas vezes, por causa da questão do sutiã. O exercício, então, deve ser praticado 2 vezes ao dia, não mais que 10 minutos cada vez que for se executar a prática. Ou seja, no mínimo 2 vezes, não mais que 10 minutos cada vez. Aí você decide quantas vezes você vai fazer. Ele dá a indicação de que o exercício seja feito por 4 segundos de respiração e 4 segundos de expiração. Eu prefiro fazer 5 segundos, então a minha prática foi feita em cima de 5 segundos. E aí você tem a opção de decidir qual é o ritmo ideal para você. Ele também indica que você pode acrescentar um mantra para ajudar nessa contagem. Ou seja, você pode, enquanto está contando os 4 segundos, ou 5 segundos, ou os segundos que você decidir, você estabelecer o tempo através do canto do mantra e então executar a prática em conjunto com esse mantra. Eu não fiz dessa forma, eu fiz única e exclusivamente com a respiração mesmo, sem mantralizar nada. Ele também sugere o uso de um aparelho, um contador, para que auxilie nesse exercício, né, e para que você tenha noção de quanto tempo você está ali na prática, já que, segundo a recomendação dele, não deve exceder os 10 minutos. E aí ele fala de cronômetro, etc., né, porque esse livro é um livro antigo, mas hoje em dia a gente tem aplicativos. Eu uso aqui um aplicativo chamado Telema-Magic, e é um aplicativo feito para telemitas, mas pode ser usado por praticantes de yoga e etc., já que aqui temos várias relações aqui com yoga, né? Então, Asana, Pranayama, Dharana, Solar Adorations, o livro da lei também está aqui dentro. E, bom, eu uso basicamente esse aplicativo para o Pranayama mesmo, né? Então tá aqui, ó. Pranayama, aí a primeira opção é a inspiração, ou seja, eu coloco aqui 5 segundos, a expiração também 5 segundos, ou seja, 5 segundos inspirando e 5 segundos expirando. O Regardie não fala se tem que ser feito pelo nariz ou pela boca, etc. Eu faço todas as respirações pelo nariz. Então, inspiro pelo nariz e expiro pelo nariz. Ele também não fala dos kumbhakas, então tá vendo aqui, ó, os kumbhakas estão zerados aqui. Ou seja, não há indicação para que se faça nenhum kumbhaka durante esse exercício. Então, o exercício é feito de forma direta, mesmo e cíclica, né? Aí o aplicativo funciona dessa forma. E aí você tem a opção de colocar um fone de ouvido ou deixar ele ali do lado mesmo para te ajudar nessa contagem. Eu recomendo o uso desse aplicativo porque, pelo menos para mim, ele é bastante útil. Obviamente, deve existir outros aí, mas esse aqui para mim tem sido bastante útil. Ele foi feito pelos irmãos do Oasis Secret Fire, da Macedônia. Tá aqui então os irmãos que produziram esse aplicativo. Eu acho ótimo. Bom, então a técnica é basicamente isso, e então eu vou falar agora para vocês de como foi a minha experiência nesse exercício. O Pranayama não é uma novidade para mim, eu já conhecia a técnica, já tinha praticado algumas vezes anteriormente, há um tempo atrás, e então para mim não foi nada novo no sentido do como fazer. Entretanto, a gente sabe que quando se trata de questão física, de qualquer técnica na verdade, né, quando você deixa de praticar algo, você perde um pouco o costume daquilo, né? Então é como na academia, por exemplo, você pode ter malhado a vida inteira. Se você ficar 1 ano sem malhar, o teu corpo ele vai se condicionar a um estado mais sedentário. E aí, obviamente, você não vai conseguir, quando voltar, pegar os mesmos pesos e ter o mesmo ritmo que você tinha antes, né? Isso é uma questão que vai demorar ali um tempo menor do que, obviamente, da primeira vez que você praticou aqueles exercícios, para você se reacostumar, mas você, assim que voltar, vai ter aquele impacto. E foi o que aconteceu. Seleciono aqui o primeiro dia, que é o 1º de janeiro de 2017,
às 19h52 e até às 8h02, ou seja, 10 minutos, né? Calor, tomei banho, comi uma fatia de bolo, fiz o ritual menor do pentagrama, ventilador em cima de mim, nu, senti espasmos por diversas vezes, princípio de sono, várias imagens mentais, perda de ritmo. Então, é isso, né? Eu já tinha praticado o pranayama antes, há tempos atrás, mas fiquei muito tempo sem praticar. Quando eu voltei nessa prática, acabou me gerando esses efeitos colaterais, digamos assim. Já na segunda parte, que foi da meia-noite e 27 até a meia-noite e 42, aconteceu o seguinte. Fiz um relaxamento básico que durou cerca de 5 minutos, então iniciei a sessão. Muito tranquilo, sem dispersão ao sono, me sinto bem. Então essa é uma indicação que ele dá, né? Você tem que fazer um relaxamento antes, você pode usar as técnicas anteriores, e então você inicia ali a prática do pranayama. E o mês inteiro foi assim, obviamente que eu tive alguns probleminhas, né? Por causa daqueles mesmos motivos de antes, a questão de trabalho e etc. E de insetos também, né? Porque nesse período de calor aqui tem muito mosquito. Mas, no geral, a técnica e o exercício foi praticado com muita tranquilidade. Eu gosto muito do pranayama, eu gosto muito das técnicas de respiração, porque elas praticamente independem do seu condicionamento físico, no sentido de tipo físico mesmo, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de asana, né, de Hatha Yoga e etc., algumas pessoas, dependendo da constituição física delas, elas vão ter dificuldade em praticar aquilo, ficar em determinadas posturas, etc., por um longo período de tempo, e gera dor, né, gera desconforto, gera uma série de questões. Não estou dizendo que o yoga recomenda dor, tá? Mas estou dizendo que a pessoa vai ter uma dificuldade inicial maior, muitas vezes, do que, por exemplo, com o pranayama, que é uma técnica basicamente de respiração, que não vai ter o foco em cima da questão física, mas sim da concentração, do ritmo em cima da tua respiração. Então eu gosto muito, né? E até estou pensando em comprar um livro que trata especificamente desse tema, e aí eu trago aqui depois numa resenha para mostrar para vocês outras técnicas e outras teorias em cima desse ramo do yoga. Bom, e durante esse período eu fiz algumas experiências, algumas delas eu não recomendo que sejam feitas, porque, bom, não me geraram resultados muito bons. Eu geralmente faço esses exercícios todos de olhos fechados. Então eu queria verificar se seria possível, por exemplo, conciliar essa técnica, por exemplo, esse exercício junto a algo bem trivial, algo bem comum, como, por exemplo, assistir televisão. E aí estava passando um documentário da Índia, e aí eu resolvi fazer esse teste, assim. Então eu fazia todo o ritmo da respiração, tentando prestar atenção no documentário. E aí eu consegui, eu fui bem sucedido. A única questão é que, como eu estava no sofá, então isso acabou me dando uma certa dormência nas pernas, acho que por causa da posição. Então, assim, nesse ponto eu acho que obtive um sucesso ok. Não acho que seja o ideal, mas não gerou nada assim tão negativo. Uma outra vez foi que eu não tive tempo de fazer a segunda parte, e aí eu estava indo pro trabalho, e aí eu tive a ideia de fazer dentro do metrô. Sendo que eu só tive essa ideia quando eu já estava a poucas estações de descer. E aí, quando fui descer, eu continuei fazendo. Isso não deu certo, porque fazer o exercício andando mexeu com a minha pressão e tudo, e aí eu fiquei meio zonzo. Então, quer dizer, não recomendo que faça isso. Não sei como seria no seu caso, mas no meu caso não deu certo. E uma terceira experiência foi junto com um amigo. Ele estava aqui em casa e tudo, a gente estava conversando. E ele não é envolvido com nada disso, nada relacionado ao ocultismo. Na verdade, ele é até ateu, né? Eu perguntei para ele se ele teria interesse em ter essa experiência de praticar durante esses 10 minutinhos a técnica junto comigo. Por quê? Porque eu estava curioso, porque muitas vezes o pranayama ele me dá uma sensação no cérebro assim, muito semelhante ao uso de algumas drogas, ao efeito de algumas drogas. E, bom, eu não vou falar aqui quais drogas são para ninguém vir aqui me perturbar dizendo que eu estou fazendo apologia nem nada do tipo. Mas eu tinha essa curiosidade para saber se isso era um efeito que dava só em mim ou se outra pessoa também tinha a mesma sensação. Ele aceitou e aí nós fizemos então o exercício juntos.
E ele falou que sentiu um relaxamento e tudo no corpo, mas nada mental, segundo ele, e que sentiu uma certa dormência nas extremidades. Essas sensações são bem semelhantes às que eu sinto também, mas tirando a parte da dormência, a dormência não sinto tanto, eu sinto realmente um relaxamento, mas eu sinto também essa questão mental. E aí ele falou que não sentiu. Então não sei se talvez isso tenha a ver com o tempo de prática e etc. De qualquer forma, ele falou que um dia ele estava meio estressado assim, e aí ele resolveu usar a técnica, né? Depois que ele já tinha experienciado aqui comigo, ele falou, vou ver se de repente funciona. E aí ele falou que conseguiu obter um relaxamento, né, igual o que eu tinha feito aqui em casa, sendo que logo em seguida, quando ele terminou, assim, pouco tempo depois que ele terminou, ele voltou então a ficar estressado, etc. Por quê? Porque a técnica, a prática, ela tem que ser continuada, né? Então não adianta você pensar que vai fazer uma vez e vai modificar a sua vida para sempre, não. Isso são técnicas, né? E a gente está falando de questão física também, tirando essa parte metafísica, né? Existe todo esse contexto físico, e o contexto físico ele tem que ser treinado, ele tem que ser condicionado, etc. Então, bom, é isso. Então, assim, eu super recomendo, independente da progressão aqui do contexto do livro, né? Eu super recomendo para todo mundo interessado nessa questão da respiração, etc. Até para as pessoas que têm problema de respiração, como é o meu caso, estudarem um pouco sobre o pranayama e exercitarem a questão da consciência da respiração, porque é um ótimo exercício. Bom, então depois eu volto falando do quarto mês de prática. Bom, chegamos então ao quarto mês, que é o mês de fevereiro, e é chamado de Mind Awareness. A ideia desse exercício reside no seguinte: segundo Regardie, a nossa mente produz vários pensamentos o tempo inteiro e nós somos bombardeados constantemente por esse fluxo sem fim de ideias. Eles são tanto percebidos quanto despercebidos muitas vezes, porque são tantos pensamentos, tantas ideias que nos vêm o tempo inteiro, que a gente fica no meio desse fogo cruzado. Então o objetivo desse exercício é tentar observar todo esse fluxo de forma tranquila, sem julgamento ou reação. Ele faz até uma citação a Vivekananda que diz o seguinte: enquanto não souber o que sua mente está fazendo, você não poderá controlá-la. Isso nos diz muita coisa, né? Tanto da postura ou dos objetivos do místico, quanto do magista. Que no final, apesar do método ser diferente, eles acabam se encontrando. Que o objetivo final é o autoconhecimento, o autocontrole, né? E aí a gente cai lá na clássica frase do oráculo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a gente só pode conhecer a si mesmo se a gente sabe o que está acontecendo dentro do nosso corpo e principalmente dentro da nossa mente. Então a prática reside em, primeiro, decidir quanto tempo você vai dedicar a esse exercício. Ele dá aqui a indicação de 30 minutos. E aí você tem que pegar um despertador para marcar esse tempo. Logo em seguida você vai pegar uma cadeira e aí ele não dá esse nome específico, ele vai descrevendo como você deve fazer isso, mas para quem é familiarizado com o asana, né? A indicação é o asana de Deus. É um asana no qual você vai sentar na cadeira, coluna reta, corpo totalmente ereto, costas encostadas na parte de trás da cadeira, pés juntos, pernas juntas, joelhos juntos, mãos sobre as coxas e olhos fechados, ok? Então você mantém o corpo totalmente alinhado com a forma da cadeira. Dá a sugestão de que se você tiver tempo e condições ou interesse, fazer esse exercício 2 ou 3 vezes por dia. E aí então a parte principal, que é o quê? O uso de um gravador. Por que o uso de um gravador? Porque a ideia é que você saiba e perceba o que está passando na sua mente durante esse exercício. Lembrando que esse exercício não exige reação nenhuma às ideias que vierem à sua mente durante esse processo. Ou seja, o objetivo é que você consiga observar externamente, entre aspas, ou seja, através do uso de um gravador, aquilo que se passa internamente. Porque muitas vezes quando a gente está na prática, o que acontece é de vir todo esse fluxo de ideias, de pensamentos, mas como, em geral, a gente dedica um tempo grande à prática do asana, do yoga, né? A gente acaba esquecendo o que aconteceu durante esse processo, né? As ideias que vieram, etc. Naturalmente, porque a gente não fica prestando atenção muito às ideias. Elas vêm e vão naturalmente. O objetivo desse exercício é o inverso, é você perceber o que está passando na tua mente para de repente tentar buscar as origens disso. Então, para evitar que haja esse esquecimento,
o que acontece? Você grava aquilo que vier à sua mente. E é desse jeito mesmo, você vai estar na posição de olhos fechados, etc. E vai estar falando com o gravador sempre que alguma ideia surgir, ok? E aí o objetivo então é perceber que com o passar do tempo, com essa externalização, o fluxo ele vai diminuindo, 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 até um ponto que você então alcança o estado meditativo, mas aí já é uma outra história, mas a ideia basicamente é. Por fim, ele deixa claro também que não se deve correr para cumprir esse exercício, assim como nenhum outro indicado no livro. Ou seja, faça seu tempo, se você considerar que deve levar mais de um mês fazendo esse exercício, leve quanto tempo você considerar necessário. Ele faz um comentário muito interessante, ele lembra que o caminho espiritual ele não é uma disputa. Ninguém está, ou deveria estar nessa busca, competindo para ser mais iluminado ou mais espiritualizado que ninguém. Ou seja, o objetivo é pessoal, é individual, cada um deve respeitar o seu tempo, o seu próprio universo e tentar cumprir a sua própria obra. Então eu vou ler aqui o dia 1º de fevereiro, né, como é o costume. Rio, 1º de fevereiro de 2017, das 5 da tarde até as 5:30. Pus a cadeira no meio do quarto, ventilador em cima de mim por causa do calor. Sentado, travesseiro nas costas, ansioso. Isso é uma indicação que ele dá, tá? Pegar um pequeno travesseiro, você coloca aqui no cóccix, né? Para encaixar melhor a coluna. Sinto como se tivesse passado uma eternidade nesse exercício. E a sensação, além de relaxamento, é um misto de prazer e revolta difícil de explicar. Prazer por estar tranquilo como se tivesse acordado bem de um sono. Revolta, pois parece ser esta a única maneira de alcançar estas coisas boas. Senti dor nas costas em alguns momentos. Pensei em sexo, trabalho, brigas, vingança sobre uma situação específica que eu aqui no vídeo eu prefiro não comentar qual seja. Então essas foram as ideias que me vieram à mente durante o exercício, as sensações e etc. Então o objetivo é esse, você tem que ser sincero, você tem que ser honesto sobre aquilo que se passa no teu corpo, na tua cabeça, quando você for registrar isso. Você não é obrigado a mostrar isso para ninguém, obviamente teu diário é teu diário, mas é importante que você tenha esse diálogo honesto consigo mesmo, porque isso é o que vai te levar a ter essa autoconsciência, né, sobre o que se passa dentro do teu próprio universo. Então, essa seria a parte que eu contaria o final, né, ou em algum momento próximo do final do exercício, já que eu já passei por esse exercício de fevereiro, mas o que eu posso dizer é o seguinte, grande parte desse exercício, os meus pensamentos envolviam outras pessoas. Então, assim, isso foi registrado, mas obviamente, para resguardar essas pessoas, né, eu prefiro não comentar aqui nenhum outro dia, porque eu não quero expor ninguém, correto? Então, bom, eu vou citar então um dia que eu fiz uma experiência, então vocês veem que eu tenho esse hábito, né, eu pego a ideia do exercício, cumpro ele conforme manda a cartilha, né, mas eu muitas vezes faço experiências em outras situações específicas para ver de que forma o exercício também pode ser aproveitado. E aí, no dia 8 de fevereiro, às 8h10 até às 8h43, eu fiz a seguinte experiência. Estou voltando da praia de metrô. Não consegui assento para sentar. Resolvi fazer o exercício de pé, mão esquerda no bolso e direita segurando o ferro. Pensei não ser uma maneira adequada de fazê-lo, mas logo depois pensei ser interessante a experiência. Então, eu estava na praia e eu falei, quem sabe seja uma ideia interessante fazer isso dentro do metrô, com todo aquele caos que acontece lá. Senti muita aflição no princípio, ao ouvir as vozes das pessoas ao meu redor, entrando e saindo e me esbarrando nas estações sem olhar para quem elas eram. Em determinado momento, tomei um susto quando algo tocou sucessivamente o meu pênis. Creio ter sido uma bolsa. O frio também foi sentido, mas nem tanto. Por fim, o som do alarme estava muito baixo, o alarme do celular. Eu estava com um fone no ouvido para quando o alarme tocar. E achei que era um truque da minha mente. Excedi o tempo.
Então o alarme ficou tocando e eu achei que era algum, porque muitas vezes você sente, você ouve uns sons que não são sons externos, são sons que estão dentro da sua cabeça, ou sei lá de onde. E eu achei que era um desses sons que se ouve muitas vezes, né? Mas não era. Como era um sonzinho bem sutil assim, eu achei que era um desses sons, mas não era. Era o som do celular mesmo, do alarme. E aí eu olhei e já tinha passado o tempo. Então eu passei 3 minutos do tempo, né? Mas foi uma experiência assim, muito estranha, porque eu senti muita aflição, né? Eu não abria o olho de jeito nenhum. Então, todo aquele pessoal passando ao meu redor. Isso não tem nada a ver com o exercício, tá? Fique bem claro, o exercício não propõe isso. O exercício, a proposta do exercício é você ficar dentro de casa, sentadinho no asana de Deus, do Deus, observando os pensamentos. Eu incluí uma outra coisa aqui, apenas como a nível de curiosidade, mas o exercício não é esse. Bom, a conclusão é que esse exercício eu gostei muito, né, do todo, porque ele me causou muito relaxamento, assim, uma sensação de bem-estar muito grande, além de me fazer perceber essa questão, né, do fluxo para onde está direcionado, muitas vezes estava direcionado durante esses dias, o fluxo dos meus pensamentos. E como eu disse, né, eles estavam direcionados para algumas pessoas específicas, então me fez ter essa observação e com isso tentar de repente mudar o foco disso, né, ou simplesmente observar isso, ver de que forma isso progride ou regride na minha cabeça. Então cada um vai ter sua própria experiência. O objetivo é esse. Então nós voltamos depois com o próximo exercício. Bom, chegamos então ao quinto mês de exercício, que se chama Concentration Use of the Mantra. Ele começa falando sobre os objetivos gerais desse livro, que é o alcance da concentração e da meditação. E dentro desse contexto, ele vem dizendo que a mente é um objeto condicionável de hábitos que não necessariamente estão ligados a uma necessidade real. Então, basicamente a ideia é a seguinte, por exemplo, se você almoça todo dia ao meio-dia, e aí, um determinado dia você deixa de almoçar naquele horário. Não necessariamente você vai estar com fome ao meio-dia, mas o que acontece, você vai ter o estalo de que tem que comer ao meio-dia porque você condicionou a sua mente a comer sempre ao meio-dia. Então você vai receber aquele estalo de que tem que ir lá almoçar. O que ele propõe nesse exercício é justamente usar isso a nosso favor, ou seja, usar esse condicionamento de modo controlado, de modo consciente, para que nós tenhamos algum proveito disso. E nesse caso aqui é a recitação do mantra com foco na meditação e na concentração e etc. Por isso que ele diz que o ideal desse exercício é que ele seja feito sempre no mesmo horário, no mesmo local, com as mesmas condições, ou seja, na mesma posição, com os mesmos objetos, o mesmo mantra e etc. Aí ele diz que você pode usar um incenso ou uma vela para ajudar nesse processo do canto do mantra, mas que não é uma obrigação e nem tem qualquer conceito metafísico por trás, né? É só simplesmente como um objeto, um fetiche mesmo para você focar ali. E ele sugere que você faça use um mantra que você tenha familiaridade, né? Ou seja, você pode usar um mantra cristão ou o que ele sugere aqui é o Om Namah Shivaya Om. Então você inspirando cantaria Om Namah e expirando Shivaya Om. Bom, eu obviamente não vou usar um mantra cristão e também não vou usar um mantra hindu, apesar de ter mais familiaridade e ligação com o hinduísmo, mas eu, como sou telemita, então eu vou usar um mantra que nós temos em Telemann, que é o Akadua, que é o Akadua Tufurbiu Biashefu Dudu Nerafanu Teru. E aí o que eu fiz? Eu peguei tem no YouTube, eu vou colocar de repente o link, não sei, em algum lugar, da canção, apenas da canção sem a letra desse mantra. E aí eu comecei fazendo dessa forma, ou seja, eu fiquei de frente pro meu altar, sentado, com a música tocando no fundo e a minha voz cantando o Akadua. Sendo que no meio do caminho eu acabei não gostando muito do contexto, eu tive alguns probleminhas e tal, eu vou ler aqui o que aconteceu.
Rio, 1º de março de 2017, de 11 da manhã às 11h20. Muito calor. Nu, tomei banho e um copo de Pepsi. Resolvi ficar de frente para o altar, sentado. Passei pelo menos metade do tempo sentado, mas depois resolvi acender a vela e ficar olhando para a sua chama. Me senti mais relaxado. Ou seja, nesse período eu estava simplesmente parado olhando pro altar, mas aí eu resolvi que a vela me ajudaria melhor, né? A música no começo me incomodou um pouco pela velocidade. Na verdade, até o fim dela, quando continuei por mais 5 minutos, penso que obtive melhores resultados de concentração. Então o que acontece é o seguinte, a velocidade da música, ela estava muito mais rápida do que eu costumo cantar um mantra. E aí eu tinha que cantar o Akadã mais rápido, né? Akadã, Fluviu. Então isso me incomodou um pouco. Eu preferiria que a música tivesse mais devagar. Tal qual o texto de um irmão que li sobre o mantra, pensei na possibilidade de fazer um mala com 93 contas baseando sua forma e símbolos no corpo de Nossa Senhora das Estrelas. Um mala de pedras brilhantes, azuis ou pretas, aberto com sua estrela na ponta. Essa ideia está forte em meu pensamento até o momento. Então eu estava cantando mantra, etc. E durante o processo de cantar o mantra, eu fiquei fixo nessa ideia de usar um mala, né? Por quê? Eu estava me baseando no tempo da música, ou seja, eu coloquei a música no YouTube e aí pensei, quando acabar a música eu então finalizo o exercício. Sendo que eu pensei na possibilidade também de talvez não usar a música, porque a música me incomodou, né? Então eu pensei em substituir a música por um mala. E aí com o mala eu conseguiria ter noção de quantos mantras eu tinha cantado. E aí eu tô com essa ideia ainda. Não sei se eu vou fazer ou não, e etc. Mas eu tô pensando, cheguei até a fazer um desenho aqui de como ficaria, e etc. Mas vou ver. No final do mês, ou durante esse mês, na verdade, né? Eu vou ver e no final do mês eu volto então pra dizer o que aconteceu e como é que foi o resultado final do exercício. Olá! Bom, um ano se passou desde o início desse programa de trabalho com esse livro, né? E na verdade já passou mais de um ano, porque já estamos em 2018. Eu concluí o livro em 2017, mas estamos no começo de 2018 ainda, então tem alguns meses, né? Então, bom, vocês vão perceber, né? Podem imaginar que algumas mudanças ocorreram nesse meio tempo, porque é aquela coisa, né? 50% da vida é o que eu falo para muitas pessoas assim que às vezes jogam oráculo comigo e etc. Que 50% a gente planeja, 50% é destino, acaso ou sei lá o que, né? Então, bom, aquilo que a gente pode fazer, a gente tenta organizar. A gente tenta até controlar muitas vezes, né? Mas ocorrem eventualidades, etc. E o que aconteceu foi exatamente isso. Podem perceber nos próprios vídeos que eu fui gravando mês a mês, né? Que várias coisas iam ocorrendo que às vezes eu não conseguia gravar no dia planejado, ou acontecia alguma coisa inesperada e atrapalhava até o próprio curso dos exercícios. E aí eu decidi por não continuar gravando mês a mês conforme o planejamento inicial. O primeiro motivo foi esse, né, que eu não estava conseguindo de fato cumprir aquilo que eu tinha planejado, que era gravar no primeiro dia e no último dia de cada mês. Acontecia de eu ter que trabalhar e não ter como gravar, aconteceu de eu viajar e não estar em casa, não estar no Rio de Janeiro, etc. Então uma série de coisas aconteceram que me impediam de então seguir aquilo ali à risca, né? Então acabou que a coisa ficou meio embolada. E eu acabei ficando, né, achando que o planejamento inicial não estava sendo cumprido à risca, então eu falei, não, bom, então vou repensar isso aqui. O segundo motivo foi que, quando eu cheguei no 5º mês, que foi o último mês que eu gravei,
E eu percebi que o vídeo já estava muito longo, já estava com 1 hora de duração, se eu não me engano, vocês vão ver aí. Acho que tem 1 hora de duração com 5 meses, ou seja, fazendo uma conta aqui rápida, né, se com 5 meses já estava com 60 minutos, cerca de 60 minutos, então o ano tem 12 meses, 5 mais 5 meses, 120, 120 mais 2 meses restantes, então, quer dizer, daria mais de 2 horas de vídeo. Então eu achei melhor parar por ali mesmo e então apenas citar para vocês aqui quais foram os outros rituais e falar rapidamente sobre o que aconteceu, ok? Até porque o que vale mesmo é a prática de cada um, individual, né? Eu achei que é aquele registro ali fica, eu resolvi manter esses registros conforme o planejamento inicial. Eu poderia regravar tudo e fingir que nunca tinha planejado isso, mas não. Eu prefiro apresentar aqui para vocês também como uma maneira de dizer que isso acontece, né? Como eu falei no começo dessa parte agora do vídeo, né? Que 50% da vida a gente planeja, mas sempre tem aquelas coisas, aquelas eventualidades que a gente não consegue controlar totalmente. Então, acho que faz parte, né? E isso não é demérito, né? É apenas a vida como ela é. Então, o sexto exercício do livro se chama-se Developing the Will. E aí ele basicamente tem a função de... Aí o Regardier vem falando que o indivíduo, o magista, o místico, ele tem que ter uma vontade muito desenvolvida, né, muito estabelecida para cumprir então os objetivos a qual ele estabelece nesse caminho e tudo mais, e propõe então esse exercício de desenvolver essa vontade, né? Então ele sugere que o indivíduo use, talvez alguns de vocês já tenham visto, eu quando era criança eu de vez em quando brincava com aquilo. Tem uns isqueiros que eles soltam um choquezinho. São os isqueiros meio automáticos, assim, e na hora de acender eles soltam um choquezinho. Se você abrir aquele negócio, tem uma espécie de aparelhozinho ali dentro que ele solta aquele choquezinho. E aí o Regardier, ele sugere o uso de uma espécie de coisa, de aparelho desse tipo, né? Para você então se punir sempre que você descumprir o estabelecimento de algo relacionado ao cumprimento da sua vontade. Então, por exemplo, no meu caso, eu decidi que não ia tocar a minha cabeça com a mão esquerda. Então eu não podia mexer no meu rosto, eu não podia coçar o meu rosto, eu não podia mexer no meu cabelo com a mão esquerda. E não podia nem lavar o rosto, etc. Tinha que lavar o rosto com uma mão só e tudo mais. Toda vez que eu fizesse isso, como eu não tenho esse aparelho, eu usava então a chave, porque eu sempre estava com a chave no bolso. Então eu enfiava a minha chave aqui, ó, em cima aqui da parte aqui da unha, na carne aqui, ok? Então enfia a chave aqui, aquela parte dos dentes da chave, e você enfia até sentir dor, né? Se você errar muitas vezes, por exemplo, se eu tocasse muitas vezes a minha cabeça com a mão esquerda, eu tinha que fazer, a ideia é você fazer isso, se punir todas as vezes que você fizer isso. Ou seja, toda vez que você tocar, no caso, né, nesse exemplo, toda vez que você tocar a cabeça, tem que enfiar a chave no dedo, ok? E vai chegar uma hora que vai ferir, vai sangrar e não tem jeito. Tem que sentir dor mesmo. Esse exercício nesse formato do Regardier é um pouco mais simples, né? Mas quem é mais familiarizado com o contexto religioso e até dentro do contexto de Telemann, da AA, que tem o Liber Jugorum, né? No Liber Jugorum, isso é indicado com navalha. Então você corta o braço, né? Então toda vez que você descumprir a sua vontade, você tem que cortar o braço, fazer talhos no braço com a navalha e etc. Mas pessoas de outras religiões se mortificam, né? Isso se chama mortificação corporal, de outras maneiras. Então alguns vão colocar o silício, algumas ordens cristãs, né? Os indivíduos vão usar silício na perna, que é uma espécie de rede com vários arames, ficou muito popularizado aí com Dan Brown, e bota aquilo na perna e deixa apertado ali na perna ou na barriga.
E aí, bom, cada um vai ter seu método, mas a ideia é essa, você mortificar o corpo toda vez que você descumprir, então, a sua vontade para que haja um fortalecimento dessa vontade. O próximo passo, que é o passo 7, se chama The Rose Cross Ritual, que consiste em você pegar um incenso e você vai traçar cruzes em todos os quadrantes, vibrando nomes cabalísticos, e no final você vai recitar lá uma invocação e tudo mais. E aí eu tive certa dificuldade para entender a descrição de como era feito esse ritual, porque o Regard ele é meio confuso na hora de escrever as coisas, e aí eu não entendi direito onde ficava a posição das cruzes, etc. E tem que virar para um lado, tem que virar para o outro, e fazer não sei o que, e vibrar não sei o que lá. E lendo é uma coisa meio complicada de entender. Eu particularmente tive certa dificuldade, e aí nesse ritual específico eu fiquei treinando ele aqui no quarto um tempo, né? E até conseguir entender. Pelo menos eu acho que eu entendi. Eu até pensei, eu falei, pô, acho que eu vou gravar a forma como eu entendi que se faz esse ritual, para as pessoas que têm interesse em fazer, ver como é que faz, né? Porque se eu tive dificuldade, talvez, não sei, né? Talvez outras pessoas tenham também. Mas aí eu teria que ter várias câmeras, porque você você traça cruzes em todos os quadrantes, etc. Eu falei, bom, não dá, porque aqui também o espaço não dá muito bem pra fazer isso, etc. Então eu acabei desistindo. Mas se você treinar, ler e for fazendo, com o tempo acho que dá pra pegar, porque eu pelo menos foi assim que eu consegui. E quem é membro de sociedade secreta, né, sabe bem o que eu tô falando, porque a gente tem que treinar mesmo os rituais, né, antes de efetivamente cumprir eles, porque alguns rituais são muito longos, muito complexos, né, então você tem que fazer como no teatro, você vai repetindo aquilo, treinando com o livrinho ali na mão, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora você faz não sei o que, agora você faz não sei o que lá, até todo mundo ter pego a ideia do ritual para só então fazer. Então esse é um ritual que aconteceu isso. Mas ele é feito dessa forma, ou seja, traçando cruzes em todos os quadrantes, em cima, no chão, na esquerda, na direita, norte, sul, leste, oeste, por aí vai. Bom, o passo 8 é The Middle Pillar Ritual, que é bastante conhecido aí de todo mundo que já passou pela Golden Dawn, por Telemann e todo mundo, por algumas ordens cabalísticas e tudo mais, que é o ritual do pilar do meio, né? Você concentra a energia, vai passando essa energia pelos centros energéticos, depois circula ela ao redor do seu corpo, etc. Sem muito mistério, basicamente isso. O nono passo é Symbol of Devotion. Sugere que o indivíduo busque dentro de si algum símbolo de devoção, ou seja, algo que desperte de maneira muito profunda as emoções dele e tudo mais. Pode ser uma pintura, pode ser um texto, pode ser uma palavra, pode ser uma letra, pode ser uma foto, pode ser o que te chame a emoção à tona, né? E aí ele sugere que esse indivíduo, então, que o indivíduo externalize isso, caso queira, né? Ou seja, por exemplo, se você considera que uma cruz é o seu símbolo de devoção, então que você tenha uma cruz para você observar, né? Ou você desenha uma cruz e etc. Aí ele diz que o símbolo de devoção dele por muitos anos foi a letra Shin, do hebraico, né? O espírito. E, bom, e aí ele desenvolve toda a ideia de que a questão da emoção é uma ferramenta muito importante para o magista, para o místico e tudo mais. O passo 10 é The Practice of the Presence of God, que ele vai sugerir então um exercício de visualização, onde ele diz que todo o nosso corpo é feito por poros, né? Os nossos tecidos eles não são uniformes, eles são todos furadinhos, né? Por esses poros, tanto a nossa pele quanto os nossos órgãos internos, etc. Então existe uma certa ilusão nossa em questão da separação para com o ar. E aí ele vem desenvolvendo a ideia de que o ar, em várias culturas, em várias línguas, ele é semelhante ao espírito e etc., a condução energética e tudo mais.
Então, o exercício consiste em você visualizar os seus poros se expandindo, sendo preenchidos por ar, né? Para que você tente eliminar essa ideia de separação para com o externo, para com o universo que te circunda, para que através dessa forma você sinta então a presença de Deus que está em tudo, né? Então a ideia basicamente é essa. O 11º passo se chama Unity, All is God. Ele fala longamente sobre a necessidade de eliminar o pensamento de separação das coisas conforme o exercício anterior, né, de dualidade, para então você se conectar com a consciência divina. E aí ele vai focar então na ideia do SAG, né, do Sagrado Anjo Guardião, que é muito falado em Telemann, etc. O último passo, o 12º, é Invoke Often, Inflame Thyself with Prayer, que é a ideia de você orar diariamente, ter um programa de exercício diário, religioso diário, né? Ou seja, você religioso no sentido de conexão com o divino. Ou seja, que é basicamente a ideia, né? Apesar das pessoas terem essa mania de considerar que religião é uma coisa negativa, né? A religião ela tem justamente essa função de te dar um programa de prática diária, lógico que isso vai variar de religião para religião, mas no qual você possa estar em contato constante com a divindade ao qual você se sente ligado. Então as pessoas pegaram essa palavra religião, né, e transformaram num demônio, numa coisa horrorosa, por causa de alguns exemplos de religiões que a gente sabe aí que fizeram o que fizeram e que fazem o que fazem, mas a ideia religiosa é justamente essa, é você ter um programa de exercício diário para com a espiritualidade. Eu já falei até sobre isso aqui no vídeo do Living Telemann, então quem tiver interesse dá uma olhada lá, mas é isso. Então o que ele vem falando nesse último passo é isso, que você tem que ter um contato diário para com a divindade. E aí ele vai sugerir que você tenha uma oração durante a manhã e pratique uma oração antes de dormir à noite. Então basicamente é isso, para você manter um mínimo de conexão diária para com o divino. Bom, e no epílogo ele fala sobre fé e que através dos exercícios praticados, uma sensação de autoconsciência maior vai ser desenvolvida, além da sua sensibilidade, que vão resultar então numa conclusão de fé e de sentimento maior para com o divino, né? Então é como se através desses exercícios, o que ele está querendo dizer é que a pessoa vai se sentir mais inclinada ao caminho místico, né? Ao caminho religioso, ao caminho da fé. E termina então dizendo que, apesar de tudo isso, né, a pessoa não deveria pensar que, porque chegou em determinado estágio da caminhada espiritual, que problemas não ocorrem. Problemas ocorrem porque fazem parte da vida. A diferença é que esses problemas eles são reinterpretados pelo indivíduo que tem um contexto, que está num contexto espiritual de uma forma diferente de outras pessoas, ou seja, de que aquilo ali tem muitas vezes a função de um ensinamento, de um aprendizado, e não de qualquer outra coisa, né? Então o indivíduo ele toma essa consciência para si. Bom, as conclusões técnicas sobre o livro, eu achei o Regardie um tanto quanto desorganizado na forma como ele escreveu cada passo desse livro, porque ele dá muitas explicações sobre questões fisiológicas, biológicas, anatômicas, etc. Ele era quiroprata, né? E ao mesmo tempo que ele mistura isso com a questão espiritual, e ele mistura nessas descrições todas o que você deve fazer. Então às vezes ele está falando, o sangue vai para o cérebro e etc. E aí você nesse momento tem que respirar, mas essa respiração vai ter essa função de fazer não sei o que no seu corpo, e aí depois você vai fazer não sei o que, ou seja, ele vai misturando isso tudo, ao invés de dar as explicações sobre o que vai acontecer e depois colocar lá no finalzinho. Primeiro você vai fazer isso, depois vai fazer isso. Ponto 1, você vai fazer isso. Ponto 2, você vai fazer não sei o que. Ponto 3, você vai fazer não sei o que lá. Isso eu acho que ficaria mais organizado, né? Porque aí às vezes a pessoa se perde no meio de tanta explicação com a prática. Eu achei desorganizado nesse ponto.
Ele fala lá no começo que essa edição é revisada e etc, porque a primeira estava cheia de cristianismo e tudo mais, mas ainda nessa edição você encontra referências sobre a questão cristã e etc, Jesus e tudo mais. Isso me incomodou um pouco lá naquele ritual da Rosa Cruz, onde você tem que traçar as cruzes nos quadrantes que eu falei com incenso, você tem que vibrar nome de Jesus e etc. Eu mudei isso, eu coloquei os nomes telêmicos, porque eu não me sinto à vontade vibrando o nome de Jesus, nem nada disso. Eu não sou cristão, eu não me sinto à vontade com a egrégora cristã, então eu preferi adaptar as coisas para o meu contexto, e acabou que isso me incomodou um pouco no final também, porque eu esperava que o livro fosse mais neutro, que ele não tivesse essas referências cristãs. Eu acho que é um livro que funciona bem para quem nunca teve nenhum tipo de contato dentro do contexto místico, para quem tem interesse em ingressar em determinadas ordens e sociedades secretas. Muito disso aqui você vai encontrar dentro dessas sociedades, então já é uma maneira de você se ambientando com o que você vai encarar pela frente quando você entrar dentro de uma sociedade secreta. Então, bom, é importante que o indivíduo saiba que esse é um livro místico, não é um livro mágico. O objetivo aqui é de consciência, o objetivo de autoconhecimento, de aumento da sensibilidade e tudo isso que envolve essa questão do místico, do religioso, né? Que é também a inclinação de muitos. Como eu já falei nos outros vídeos, algumas pessoas são apenas magistas, outras são apenas religiosas, e existem aquelas que unem essas duas características. São magistas místicos, né? E místicos magistas. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.